Mas hoje é comum a pessoa ela não está vinculada a uma igreja e dá dízimo hoje num lugar, amanhã em outro lugar, depois de amanhã em outro lugar. Isso é correto? Isso é normal? Pode ser, pode não ser? Pois aí a pessoa perdeu a consciência ou a compreensão do que é ser igreja, da importância da congregação. Então aí já não penso a questão do dízimo. Eu penso a questão igreja e congregação. Porque é fundamental que uma pessoa tenha a oportunidade de estar com outras pessoas para ela crescer na fé, para ela aprender de Deus, para ela crescer em santidade, para ela crescer no relacionamento, para ela compartilhar os dons espirituais. Isso ela só vai conseguir experimentar dentro da igreja, no relacionamento com outros irmãos. Então, para essa pessoa, eu diria, procure uma igreja, congregue numa igreja. E ali naquela igreja onde você está congregando, ali você vai entregar o seu dízimo ao Senhor. Isso aí, o dízimo, obviamente, a gente sabe que ele tem um objetivo de trazer todos os dízimos e ofertas, como diz na Malaquias, para que haja mantimento na minha casa. Então, a gente entender que aquele dízimo vai para um lugar e ele vai ser administrado ali para que haja continuação daquela liderança naquela igreja, para que aquele grupo possa ter uma liderança que possa viver até tempo integral, para estar cuidando das ovelhas, cuidando das pessoas. Toda igreja tem, às vezes, seu patrimônio, seu prédio alugado ou comprado, que seja, etc., tem seus encargos. Se, de repente, cada um dá seu dízimo daqui, dali, não pode haver um compromisso. Você quer ver uma coisa, que aí eu falo que os americanos já estão anos-luz na nossa frente, é nesse ponto. Você acaba de ser membro na igreja e ele te manda um boleto, um carnê para você. Você acabou de ser membro, você recebe um carnê para você pagar o seu dízimo, para você preencher e mandar o seu dízimo. Recebe em casa o boleto? Recebe o boleto em casa para você dar durante o ano e tudo mais. Outra forma, ele pede para você o seguinte: quanto que você vai dar o ano que vem de dízimo aqui? Porque normalmente todo mundo já sabe mais ou menos quanto que vai ganhar, né, no ano, então ele já prevê ali, porque isso é uma coisa natural. É uma coisa natural. Eu tenho um compromisso com a minha igreja, com aquele grupo, com os objetivos daquele grupo. Aquele grupo tem ação social, tem missões, tem seus líderes, tem escola, tem ensino e tudo mais. Então nós vamos nos organizar aqui e cada um dá seu dízimo. A primeira pergunta que eu coloquei já foi respondida, né? Ficou faltando outra. Ficou a outra. E o dízimo é dado do líquido ou do bruto? Não, mas é porque é uma pergunta muito comum mesmo. É uma dúvida frequente. Muito comum. Eu lido com isso. Outra pergunta que as pessoas fazem: eu dou o dízimo da minha empresa? Né? Ou eu dou o dízimo do meu salário? Então vamos lá. O empresário tem uma empresa, ele dá o dízimo da empresa ou ele dá o dízimo do seu salário? Então vamos lá, eu vou dar o do salário, eu vou dizer o do salário. O do salário. Obviamente ele vai dar do bruto, porque o bruto dele, vem lá, ele ganha, vamos supor lá, 5 mil. Vai ser descontado dele o INSS, vai ter que ser descontado dele o plano de saúde, vai ser descontado tudo. Ele recebeu, de fato, 5 mil. Ele não recebeu 4 mil quando ficou no final. Sim. Então, ele deve dar o dízimo do bruto, dos 5 mil. Isso. Depois, ele vai fazendo. Entende? Eu acho que agora, essas questões, às vezes, vão ficando assim muito pragmáticas. Não, porque a dúvida aparece, né? A pessoa quer uma resposta. Porque vivemos nesse mundo assim tão pragmático, assim, tem um sociólogo francês, ele já faleceu, ele chamava-se Jacques Ellul. E ele escreveu um livro curioso sobre a técnica. Dizendo que o mundo havia se transformado no mundo da técnica, no mundo do fazer. E que pouco a pouco as pessoas começavam a se esquecer da razão porque elas faziam o que faziam. Uhum. Eu penso que no tocante ao dízimo isso é fundamental também. Não esses pontos são extremamente importantes, porque as pessoas naturalmente elas desejam respostas e precisam de respostas, isso, todos nós. Isso. Mas jamais podemos nos esquecer da razão porque fazemos o que fazemos. Por que damos o dízimo? A pessoa precisa ter essa consciência de culto, essa consciência de Deus. O dízimo é uma forma de adoração, né? É por causa de Deus.
por isso que as Tem pessoas gente que não tem essa noção que o dízimo é uma forma No Antigo Testamento, por exemplo, a gente percebe a prática de alguns dízimos. Havia, sim, o estabelecimento do dízimo entregue ao templo. Há também aquele dízimo que a pessoa separava para comer com a viúva, com o levita e com o estrangeiro. A gente percebe que a dimensão da Escritura, ao pensar no dízimo, é essa dimensão de gratidão a Deus e de generosidade, de liberalidade. Esses são os princípios por detrás do dízimo. Se aquilo que eu tenho, eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor e devolvo ao Senhor a 10ª parte, reconhecendo, Deus, obrigado, o Senhor me deu. Mas como eu recebi dele, eu não estou sozinho no mundo, eu vivo em comunidade, então eu também preciso ter essa liberalidade para compartilhar com aqueles meus irmãos que estão comigo no meio do povo e que não têm. Essa dimensão comunitária do dízimo é uma dimensão extremamente importante para hoje também, em que as pessoas imaginam que o propósito final da vida é acumular riquezas para elas mesmas. Eu preciso ter, eu quero ter. Aí tem um sujeito que tem 1 bilhão, mas 1 bilhão é pouco. Eu quero 2 bilhões de dólares, eu quero 5 bilhões de dólares. 4 casas, 5 carros. Bravo. E às vezes vai na casa uma vez a cada 15 anos. Tem uma casa na praia e quantas vezes que o sujeito fala, eu fui lá a última vez, faz 10 anos atrás. A questão não é o não ter as riquezas, mas o não ser tido pelas riquezas. Zaqueu era riquíssimo, mas ele conseguiu se desfazer daquele domínio que as riquezas exerciam sobre ele, e ele compartilhou. Então o ponto não é se a pessoa tem 15 casas, ou 20 casas, ou 50 carros. Esse não é o ponto. O ponto é se essa pessoa tem um coração generoso, se tem um coração cheio de liberalidade, se tem um coração disposto a compartilhar com outro. E o dízimo toca isso também. O dízimo, segundo esse sociólogo, ele é essa ferramenta ou essa prática que Deus deixou para nós, para que não sejamos dominados por um outro Deus que age no mundo, que se chama Mamon. Jesus nos faz perceber que o dinheiro não é neutro. Jesus coloca Deus e o dinheiro naquele patamar de divindade, naquele patamar daqueles que exercem influência sobre o homem. Deus exerce influência sobre o homem e requer do homem adoração. E o dinheiro também exerce influência sobre o homem e requer adoração. E por isso Jesus diz, vocês não podem servir, não podem adorar a Deus e as riquezas. Não tem jeito. O dinheiro não é neutro. O dinheiro exerce influência sobre o coração humano. E a única maneira de se vencer essa influência do dinheiro é através da generosidade. Você sabe que esse trecho aí da Bíblia, que Jesus fala aí sobre adorar o Deus das riquezas. Mateus 6,19. Mateus 6,19. Em algumas versões fala riquezas, em outras fala mamon. Na verdade, mamon não era um Deus que tinha uma imagem, uma coisa assim como a gente imagina. Alguém ficava lá adorando um Deus, uma estátua, escrita mamon embaixo. Não existia. Mamon é uma palavra em aramaico que quer dizer o Deus das riquezas. Então, porque esse problema é antigo, das pessoas avarentas, das pessoas que não querem dar, não querem ofertar. Então, já até se criou um Deus para isso. E esse Deus continua aí reinando em muitos corações. Então, Deus nos ensina a dar o dízimo, que é para a gente começar a desapegar e a dessas coisas. A influência desse Deus. A vencer a influência dele, que quer nos dominar realmente. Porque, olha, o dinheiro é... como diz a própria Bíblia, é a raiz de todos os males. O que eu acho impressionante é como que esse princípio norteia toda a Escritura. E como que, o que o Gustavo está falando com a gente, que como que as pessoas, quando perdem esse princípio, elas caem num lugar que, de repente, o dízimo se torna uma obrigação, se torna uma imposição,
E aí se perde todo esse prazer de visualizar a ação de Deus que me faz prosperar e também essa oportunidade que eu tenho de compartilhar e essa minha ação na direção do meu coração para que as riquezas não me dominem. E aí faz total sentido, né? Aí é outra realidade. Total. Rapaz, e a Bíblia, eu acho que é um ponto que a gente poderia caminhar num próximo bloco, seria a questão de que a coisa é muito maior do que o dízimo, os 10%. Porque, na verdade, depois que nós nos desapegamos do 10%, na verdade a gente fica com 90% para administrar. Mas o detalhe é que tudo é de Deus. E é por isso que a Bíblia vai gastar, só no Novo Testamento, tem 215 vezes se fala em fé, 218 em salvação, mas 2.084 vezes sobre a administração do dinheiro. E aí nós não estamos falando mais só em dízimo, nem só em ofertas e dízimo. Aí a gente já está falando de administrar todo o recurso. Aí casa muito também dentro do que o Gustavo falou com a gente, que você vê que o princípio de Deus para a administração do meu recurso no Novo Testamento é generosidade. E no Antigo também. No Antigo e no Novo. Então o problema maior está no 90% e não no 10%. O que você vai fazer com 10%? Antes de tratar disso, eu queria deixar uma pergunta para vocês, para o próximo bloco, que falou-se muito da dificuldade que as pessoas têm de dar o dízimo, a dificuldade. E eu conversando muito com pessoas assim, que sonegam o dízimo, pessoas de igreja. Sonegam o dízimo, temos certo. Elas usam muito a fala assim, não, mas a má gestão do dinheiro, ou citam casos de escândalos envolvendo pastores, ou mau uso do dinheiro, né, como um motivo pelo qual elas não dão dízimo. Então eu queria que no próximo bloco vocês respondessem essa questão para esse tipo de pessoa, ok?